Alguma vez você já teve a sensação de que existe algo dentro de você que ainda não foi descoberto? Algo silencioso, algo escondido, algo que observa sua vida em silêncio. A maioria das pessoas acredita que conhece a si mesma. Sabe o que gosta, sabe o que pensa, sabe quais são seus sonhos. Mas existe uma verdade curiosa sobre a mente humana. Uma verdade que muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber. Dentro de cada pessoa, existe uma parte que permanece invisível. Uma parte que influencia pensamentos, decisões, emoções e até mesmo o destino. Foi exatamente isso que um homem chamado Adriano começou a descobrir em uma noite aparentemente comum. Era uma noite tranquila. O relógio marcava quase meia-noite e a cidade estava silenciosa. Adriano estava sentado sozinho em seu apartamento, com uma xícara de café já frio sobre a mesa. Ele havia passado o dia inteiro trabalhando. Reuniões, problemas, conversas superficiais. Tudo parecia normal. Mas naquela noite algo era diferente. Havia um pensamento que simplesmente não queria sair de sua mente. Uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo profundamente inquietante. Quem sou eu, de verdade? A pergunta havia surgido depois que ele leu uma frase de um famoso psicólogo, um homem chamado Carl Jung. A frase dizia o seguinte: até que você torne consciente aquilo que está inconsciente, isso continuará dirigindo sua vida, e você chamará isso de destino. Adriano leu aquela frase várias vezes. No começo ela parecia apenas interessante, mas quanto mais ele pensava nela, mais ela parecia revelar algo estranho, algo profundo. Porque se aquilo fosse verdade, significava que talvez muitas das decisões da sua vida nem sequer tivessem sido totalmente conscientes. Ele se levantou e caminhou até a janela. Do lado de fora, as luzes da cidade brilhavam como pequenos pontos de silêncio na escuridão. As pessoas continuavam suas vidas, cada uma com suas preocupações, seus planos, seus sonhos. Mas Adriano começou a imaginar algo curioso. E se cada pessoa carregasse dentro de si um território desconhecido, uma parte da mente que raramente é explorada, um lugar onde vivem nossos medos mais antigos, nossos desejos mais escondidos, e talvez até mesmo nosso verdadeiro potencial. Naquela noite ele mal conseguiu dormir. Sempre que fechava os olhos, aquela frase voltava, como um eco, como um sussurro dentro da mente. Até que em determinado momento ele percebeu algo. Talvez o maior mistério da vida não estivesse no mundo lá fora. Talvez o maior mistério estivesse dentro da própria mente humana. E talvez ele tivesse passado sua vida inteira ignorando isso. Na manhã seguinte, Adriano acordou com uma sensação estranha. Nada havia mudado ao seu redor. O mesmo quarto, a mesma rotina, o mesmo trabalho esperando por ele. Mas dentro dele, algo havia despertado. Uma curiosidade silenciosa. Uma vontade de observar sua própria mente, de entender seus pensamentos, de perceber suas reações. Era como se ele tivesse começado uma jornada invisível, uma jornada para dentro de si mesmo. Durante aquele dia, algo curioso começou a acontecer. Ele passou a observar suas próprias emoções, como se fosse um espectador da própria mente. Quando alguém no trabalho criticou uma ideia sua, ele sentiu irritação, mas em vez de reagir imediatamente, ele apenas observou. Por que isso me incomoda tanto? Ele se perguntou. Era apenas uma crítica, nada mais, mas ainda assim algo dentro dele reagia com intensidade. E foi nesse momento que ele começou a perceber algo muito interessante. Talvez suas emoções estivessem mostrando algo que ele nunca havia visto antes. Talvez suas reações fossem pistas, pequenos sinais, indicando que dentro de sua mente existiam partes que ainda não haviam sido compreendidas. Naquela noite ele voltou para casa com a mente cheia de perguntas. Sentou-se novamente diante do computador e começou a pesquisar mais sobre aquele psicólogo que havia despertado sua curiosidade. Foi então que encontrou um conceito que mudou completamente sua forma de pensar.
um conceito que Jung chamava de a sombra. Segundo Jung, todos nós possuímos uma parte da nossa personalidade que permanece escondida. Uma parte que contém tudo aquilo que preferimos não mostrar ao mundo. Nossos impulsos, nossos medos, nossas fraquezas, e até mesmo qualidades que reprimimos por medo de sermos julgados. Essa parte é chamada de sombra. Adriano ficou em silêncio por alguns minutos. A ideia era perturbadora, mas ao mesmo tempo fazia muito sentido. Porque, se fosse verdade, então talvez muitas das coisas que ele criticava nos outros, na verdade fossem reflexos de algo dentro dele mesmo. Talvez aquilo que mais irrita em outra pessoa seja justamente aquilo que nossa mente tenta esconder. Essa possibilidade o deixou profundamente pensativo. Porque se aquilo fosse verdade, então conhecer a si mesmo seria muito mais difícil do que ele imaginava. E também muito mais interessante. Naquela noite, Adriano permaneceu sentado em silêncio por muito tempo. A palavra sombra continuava ecoando em sua mente. Ele nunca havia pensado que poderia existir uma parte dele mesmo que estivesse escondida dentro dele. Algo que influencia suas escolhas, suas emoções, seus pensamentos, sem que ele percebesse. A ideia parecia estranha, mas ao mesmo tempo, profundamente lógica. Porque se havia algo que ele começava a perceber, era que muitas das suas reações pareciam automáticas, quase como se outra parte da mente estivesse no controle. Nos dias seguintes, Adriano começou a fazer algo que nunca havia feito antes. Ele passou a observar a si mesmo, não apenas suas ações, mas seus pensamentos, suas emoções, suas reações diante das pequenas situações do dia a dia. Era como se ele tivesse se transformado em um investigador da própria mente. E quanto mais observava, mais coisas curiosas começavam a aparecer. Em uma reunião no trabalho, um colega apresentou uma ideia muito elogiada. Todos pareceram impressionados. Mas dentro de Adriano surgiu algo inesperado. Um pequeno desconforto. Uma leve irritação. Ele não queria sentir aquilo. Afinal, o colega havia feito um bom trabalho. Mas mesmo assim, a sensação estava lá. E naquele momento ele decidiu não ignorar aquilo. Ele decidiu observar. Por que isso me incomoda? Ele perguntou a si mesmo. Foi então que algo interessante aconteceu. Em vez de tentar afastar o sentimento, ele apenas ficou em silêncio e prestou atenção nele. E lentamente, uma percepção começou a surgir. Talvez aquela irritação não tivesse nada a ver com o colega. Talvez tivesse a ver com algo dentro dele. Talvez existisse uma parte dele que também desejava reconhecimento. Talvez existisse uma parte dele que queria se destacar, mas que, por algum motivo, ele havia aprendido a esconder. E naquele instante ele começou a entender algo importante. Às vezes, aquilo que sentimos pelos outros é apenas um reflexo de partes de nós mesmos. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas da cidade, Adriano pensava sobre tudo aquilo. O vento era suave e as luzes dos prédios iluminavam o caminho. Ele começou a perceber algo curioso. Durante toda a sua vida, ele havia se esforçado muito para construir uma imagem de si mesmo. Uma imagem de alguém equilibrado, racional, controlado. Mas agora ele começava a perceber que a mente humana é muito mais complexa do que isso. Muito mais profunda. E talvez, muito mais misteriosa. Segundo as ideias de Carl Jung, cada pessoa possui dois lados principais. O lado que mostramos ao mundo e o lado que escondemos. O lado visível é aquilo que chamamos de persona. É a máscara social. Aquilo que aprendemos a mostrar para sermos aceitos. Mas existe também o outro lado. O lado invisível. A sombra. Onde ficam tudo aquilo que reprimimos. Emoções que não queremos sentir. Pensamentos que julgamos errados. Desejos que acreditamos não serem aceitáveis. Adriano percebeu que talvez tivesse passado muitos anos tentando esconder partes de si mesmo. Talvez tivesse aprendido, desde cedo, que certas emoções não eram bem-vindas. Talvez tivesse aprendido que certas características deveriam ser reprimidas. E assim, aos poucos,
Partes da sua própria personalidade foram sendo empurradas para o inconsciente, para a sombra. Mas a sombra nunca desaparece. Ela apenas permanece ali, observando, esperando e, às vezes, influenciando nossas atitudes de maneiras que não percebemos. Naquela noite, Adriano teve um sonho estranho. Ele sonhou que caminhava por um lugar desconhecido. Parecia uma floresta antiga. As árvores eram altas e a luz da lua atravessava lentamente os galhos. O ambiente era silencioso, quase sagrado. Enquanto caminhava, ele sentiu que não estava sozinho. Havia alguém atrás dele. Ele podia ouvir passos, lentos, calmos, mas constantes. Ele parou de caminhar. O silêncio tomou conta da floresta. Então, lentamente, ele se virou e viu uma figura parada a alguns metros de distância. Era uma silhueta, escura, sem rosto, mas havia algo estranho. Ele não sentia medo. Sentia apenas curiosidade. A figura não falava, não se movia, apenas observava, como se estivesse esperando algo. Naquele momento, Adriano teve uma sensação difícil de explicar. Era como se aquela figura fosse parte dele, como se representasse algo que sempre esteve ali, mas que ele nunca havia reconhecido. E então ele acordou, o coração batendo um pouco mais rápido. O quarto estava silencioso, mas o sonho parecia ter deixado uma mensagem que ele ainda não compreendia completamente. Na manhã seguinte, ele lembrou de outra ideia importante de Jung. A sombra não é apenas algo negativo. Muitas pessoas acreditam que a sombra contém apenas aquilo que consideramos ruim, mas isso não é verdade. A sombra também guarda talentos esquecidos, potenciais não explorados, forças que nunca foram utilizadas. Porque às vezes, aquilo que reprimimos não é apenas nossa fraqueza. Às vezes também reprimimos nossa própria grandeza. Essa ideia mudou completamente a forma como Adriano começou a olhar para si mesmo. Talvez dentro dele existissem capacidades que ele nunca permitiu que aparecessem. Talvez existissem sonhos que ele havia abandonado. Talvez existisse coragem que ele nunca teve permissão para expressar. E se fosse verdade, então conhecer sua própria sombra poderia ser o início de uma transformação. A partir daquele dia, Adriano passou a prestar ainda mais atenção em si mesmo. Cada emoção se tornou uma pista. Cada irritação se tornou uma pergunta. Cada admiração se tornou um sinal. Porque Jung também dizia algo muito interessante. Aquilo que admiramos profundamente nos outros, muitas vezes é uma qualidade que existe dentro de nós mesmos, mas que ainda não tivemos coragem de desenvolver. Adriano começou a perceber isso com clareza. As pessoas que ele mais admirava tinham algo em comum. Eram autênticas. Não tentavam agradar a todos. Não escondiam completamente quem eram. E isso despertava algo dentro dele. Talvez porque, no fundo, ele também desejasse viver dessa forma. Com mais verdade. Com mais liberdade. Com menos máscaras. Mas olhar para dentro não era sempre confortável. Porque ao mesmo tempo que ele começava a descobrir qualidades escondidas, também encontrava medos antigos. Inseguranças, dúvidas, memórias que ele preferia esquecer. E foi nesse momento que ele entendeu algo muito importante. O autoconhecimento não é um caminho fácil, mas é um caminho profundamente transformador. Porque quando começamos a olhar para dentro com honestidade, algo muda. Deixamos de culpar o mundo por tudo. Começamos a compreender nossas próprias reações, nossos próprios padrões, nossos próprios conflitos. E lentamente, começamos a nos tornar mais conscientes, mais livres, mais inteiros. E talvez seja exatamente isso que Jung queria dizer quando falava sobre o processo de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é. Não apenas a versão que o mundo espera, mas a versão completa, com luz e com sombra. E naquele momento Adriano percebeu algo que nunca havia imaginado antes. Talvez a maior aventura da vida não seja viajar pelo mundo. Talvez a maior aventura seja explorar a própria mente. Porque dentro dela existe um universo inteiro esperando para ser descoberto.
Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar lentamente dentro de Adriano. Nada no mundo exterior parecia diferente. O mesmo trabalho, as mesmas ruas, as mesmas pessoas, mas dentro da mente dele, algo estava se reorganizando. Era como se uma porta tivesse sido aberta. Uma porta para um lugar que ele nunca havia visitado antes. O território da própria mente. Antes disso, Adriano acreditava que pensamentos simplesmente apareciam, que emoções surgiam do nada, que certas reações eram apenas parte da personalidade. Mas agora ele começava a perceber algo diferente. Cada emoção parecia carregar uma mensagem. Cada irritação parecia esconder uma pergunta. Cada medo parecia apontar para algo que precisava ser compreendido. Certa noite, ele decidiu fazer algo simples. Desligou o celular, apagou as luzes da sala e ficou apenas sentado em silêncio. No começo, sua mente estava agitada. Pensamentos surgiam o tempo todo. Coisas do trabalho, lembranças antigas, preocupações com o futuro. Mas depois de alguns minutos, algo começou a acontecer. O silêncio ficou mais profundo. E naquele silêncio, pensamentos diferentes começaram a surgir. Ele começou a lembrar de momentos da infância. Pequenos episódios que ele quase havia esquecido. Situações em que tentou esconder emoções. Momentos em que tentou parecer mais forte do que realmente se sentia. Momentos em que decidiu não mostrar certas partes de si mesmo. E lentamente ele começou a perceber algo. Talvez a sombra não tenha surgido de repente. Talvez ela tenha sido construída aos poucos. Ao longo de muitos anos, cada vez que ele reprimiu algo, cada vez que escondeu uma emoção, cada vez que decidiu não ser completamente ele mesmo. Segundo as ideias de Carl Jung, a mente humana não esquece essas partes. Ela apenas as guarda, em um lugar silencioso, no inconsciente, e mesmo escondidas, essas partes continuam vivas, influenciando decisões, criando conflitos, e às vezes, tentando voltar à superfície. Adriano começou a entender por que tantas pessoas passam a vida se sentindo incompletas. Talvez não seja falta de sucesso, nem falta de dinheiro, nem falta de oportunidades. Talvez seja algo mais profundo. Talvez seja porque muitas pessoas vivem apenas uma pequena parte de quem realmente são. Naquela mesma noite ele voltou a ter um sonho. Mas dessa vez o sonho parecia ainda mais real. Ele estava novamente na floresta. O mesmo lugar, silencioso. A mesma névoa suave entre as árvores. Mas agora ele sabia que alguém estava ali. Ele sentia a presença. Os passos voltaram a aparecer atrás dele. Lentos, calmos, quase como um eco. Mas dessa vez ele não tentou fugir. Ele simplesmente continuou caminhando, até que finalmente decidiu parar. Respirou fundo e se virou. A figura estava novamente ali, a mesma silhueta escura, mas dessa vez algo era diferente. Ela estava mais próxima, muito mais próxima, e por algum motivo, Adriano começou a sentir algo inesperado. Não era medo, era reconhecimento. Ele percebeu algo que fez seu coração bater mais forte. Aquela figura não parecia um estranho. Parecia familiar, como se fosse parte dele. Como se representasse algo que sempre esteve presente, mas nunca foi aceito. Por alguns segundos os dois ficaram ali, em silêncio. A floresta parecia completamente imóvel. Até que algo curioso aconteceu. A figura começou a se aproximar, lentamente, passo a passo, sem pressa, sem ameaça, apenas se aproximando. E naquele instante Adriano entendeu algo muito importante. Talvez aquela figura fosse sua própria sombra. Não um inimigo, mas uma parte esquecida de si mesmo. Uma parte que apenas queria ser reconhecida. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando fugir da própria sombra, ignorando seus medos, escondendo suas falhas, negando seus desejos. Mas Jung acreditava em algo diferente. Ele acreditava que o crescimento verdadeiro acontece quando temos coragem de olhar para dentro, quando temos coragem de aceitar quem realmente somos, por completo. No sonho,
Adriano permaneceu parado, observando aquela figura. E quanto mais ela se aproximava, mais ele percebia algo surpreendente. A sombra não parecia assustadora. Parecia apenas humana, imperfeita, complexa, mas real. E naquele momento aconteceu algo que mudou tudo. A figura parou, bem diante dele, e lentamente levantou a cabeça, como se estivesse esperando apenas uma coisa: aceitação. Quando Adriano acordou, algo dentro dele estava profundamente diferente. Ele não conseguia explicar exatamente o que havia mudado, mas havia uma sensação nova, uma sensação de clareza, como se algo dentro de sua mente tivesse finalmente sido compreendido. Ele percebeu que talvez o objetivo da vida não seja se tornar perfeito. Talvez o objetivo seja se tornar inteiro, aceitar a luz e aceitar também a sombra, porque é apenas quando as duas partes se encontram que nasce algo verdadeiro. Naquela manhã, enquanto o sol surgia no horizonte, Adriano teve uma sensação simples, mas muito poderosa. Ele ainda tinha muito a descobrir sobre si mesmo, muito a aprender. Muitas partes da mente ainda eram um mistério, mas agora ele sabia algo que antes ignorava. O caminho mais importante da vida não é para fora, é para dentro. E talvez agora, enquanto você escuta essa história, também possa fazer a si mesmo uma pergunta. Uma pergunta silenciosa. Uma pergunta que muitas pessoas evitam. Existe alguma parte de você que ainda está esperando para ser reconhecida? Porque, como disse uma vez Carl Jung, aquilo que você resiste, persiste. Mas aquilo que você compreende pode transformar sua vida. E talvez a maior descoberta que alguém pode fazer seja simplesmente esta: conhecer a si mesmo. Nos dias seguintes, Adriano percebeu algo curioso. Quanto mais ele prestava atenção em si mesmo, mais coisas ele começava a notar. Pequenas reações, pequenos pensamentos, pequenas emoções que antes passavam completamente despercebidas. Era como se, durante anos, ele tivesse vivido no piloto automático e agora, pela primeira vez, estivesse realmente observando a própria mente. Certa tarde, enquanto caminhava pela rua após o trabalho, algo chamou sua atenção. Ele viu duas pessoas discutindo em uma cafeteria. Nada muito incomum. Discussões acontecem todos os dias, mas algo naquele momento fez Adriano parar por alguns segundos. As duas pessoas pareciam completamente certas de que estavam corretas. Cada uma defendendo seu ponto de vista com intensidade. Cada uma acreditando que a outra estava errada. E naquele instante surgiu um pensamento interessante. Talvez muitas discussões no mundo não existam porque as pessoas são más. Talvez existam porque as pessoas não conhecem a si mesmas. Segundo as ideias de Carl Jung, aquilo que não reconhecemos dentro de nós, muitas vezes projetamos nos outros. Chamamos isso de projeção. Quando não aceitamos algo em nós mesmos, nossa mente encontra uma forma de enxergar aquilo em outras pessoas. E então passamos a criticá-las, a julgá-las, sem perceber que, na verdade, estamos reagindo a algo que também existe dentro de nós. Essa ideia ficou na mente de Adriano durante horas. Ele começou a lembrar de várias situações em sua própria vida. Momentos em que julgou alguém. Momentos em que criticou atitudes de outras pessoas. E lentamente começou a perceber algo desconfortável. Em muitos desses momentos, talvez ele estivesse olhando para um reflexo de si mesmo. Mas ao invés de sentir vergonha dessa descoberta, ele sentiu algo diferente. Curiosidade. Porque cada nova percepção parecia revelar um pedaço do grande quebra-cabeça da mente. Um quebra-cabeça que a maioria das pessoas nunca tenta montar. Naquela noite ele voltou a caminhar pela cidade. O céu estava limpo. As estrelas apareciam discretamente entre as luzes da cidade. E enquanto caminhava, ele começou a refletir sobre algo muito maior. A vida inteira ele acreditou que crescer significava acumular coisas. Mais conhecimento, mais dinheiro, mais conquistas. Mas agora ele começava a suspeitar que talvez crescimento verdadeiro fosse outra coisa.
Talvez crescer significasse se conhecer. Porque de que adianta conquistar o mundo, se você não entende a própria mente? De que adianta vencer por fora, se por dentro existe confusão? Talvez por isso tantas pessoas que parecem bem-sucedidas ainda se sintam perdidas. Talvez o verdadeiro equilíbrio não venha apenas do que fazemos, mas da relação que temos com nós mesmos. Enquanto pensava nisso, Adriano percebeu algo interessante. Durante muito tempo ele tentou evitar certos sentimentos. Ansiedade, dúvidas, inseguranças. Ele acreditava que pessoas fortes não deveriam sentir essas coisas. Mas agora ele começava a perceber algo diferente. Talvez a força verdadeira não esteja em esconder emoções. Talvez esteja em compreendê-las. Segundo Jung, aquilo que enfrentamos dentro de nós perde o poder de nos controlar, mas aquilo que ignoramos continua agindo no silêncio, influenciando nossas decisões, criando padrões, repetindo situações, quase como se a mente estivesse tentando nos ensinar algo, até que finalmente prestemos atenção. Adriano começou a perceber isso claramente. Certas situações pareciam se repetir em sua vida, certos tipos de conflito, certos tipos de pessoas, certos tipos de desafios. E ele começou a suspeitar de algo. Talvez a vida esteja sempre tentando nos mostrar algo que ainda não aprendemos. Dias depois, algo curioso aconteceu. Durante uma conversa com um amigo antigo, o assunto acabou chegando ao tema da felicidade. O amigo perguntou: "O que você acha que faz uma pessoa ser feliz?" Adriano ficou em silêncio por alguns segundos. Antigamente ele teria respondido rapidamente. Talvez falasse sobre sucesso, ou estabilidade, ou conquistas. Mas agora, a resposta parecia muito diferente. Ele respondeu calmamente: "Acho que felicidade tem muito mais a ver com paz interior." O amigo franziu a testa. E como alguém encontra isso? Adriano pensou por alguns segundos. Então disse algo que ele mesmo ainda estava aprendendo. Talvez, aprendendo a conhecer a própria mente. O amigo riu levemente. Parecia uma resposta simples demais. Mas Adriano sabia que não era. Porque conhecer a própria mente exige algo que poucas pessoas estão dispostas a fazer. Honestidade consigo mesmo. Significa reconhecer erros. Significa aceitar imperfeições. Significa admitir medos. Mas também significa descobrir forças que talvez nunca tenham sido usadas. Potenciais escondidos. Sonhos esquecidos. Partes da personalidade que ainda não tiveram espaço para existir. E talvez seja exatamente isso que Jung queria dizer quando falava sobre individuação. O processo de se tornar quem você realmente é. Não a versão que o mundo espera, mas a versão completa. Com o tempo, Adriano começou a perceber algo que antes parecia impossível. Ele estava se sentindo mais leve. Não porque os problemas da vida desapareceram. Eles ainda existiam. Mas agora ele lidava com eles de forma diferente. Com mais consciência. Com mais calma. Com mais compreensão. Porque quando começamos a entender nossa própria mente, algo muda. Os conflitos perdem intensidade. As reações ficam mais claras. E a vida começa a parecer menos caótica. E talvez a verdadeira liberdade não seja fazer tudo o que queremos. Talvez a verdadeira liberdade seja entender por que queremos aquilo que queremos. Porque quando entendemos nossas motivações, nossos medos, nossos desejos, então finalmente começamos a viver de forma mais consciente. E naquele momento Adriano percebeu algo muito simples, mas profundamente poderoso. A jornada para dentro de si mesmo estava apenas começando. Com o passar do tempo, Adriano começou a perceber algo que poucas pessoas chegam a compreender. A vida não estava tentando lutar contra ele. A vida estava tentando ensinar algo. Cada emoção, cada conflito, cada momento difícil, tudo parecia carregar uma pequena mensagem escondida. Mas para perceber essa mensagem, era necessário silêncio. Era necessário atenção. Era necessário coragem para olhar para dentro. Durante muito tempo, Adriano acreditou que a vida era apenas uma sequência de acontecimentos. Dias que passam,
problemas que surgem, momentos bons e momentos ruins. Mas agora ele começava a perceber algo muito mais profundo. Talvez a vida seja, na verdade, uma jornada de consciência, uma jornada para despertar, uma jornada para descobrir quem realmente somos. Porque, no fundo, a maioria das pessoas vive apenas na superfície da própria mente. Vivemos reagindo, correndo, pensando no próximo compromisso, na próxima preocupação, no próximo objetivo, mas raramente paramos para fazer uma pergunta simples: quem sou eu? Além de tudo isso, segundo as ideias de Carl Jung, dentro de cada pessoa existe um processo silencioso acontecendo. Um processo que tenta nos tornar inteiros. Um processo que tenta unir partes da nossa mente que foram separadas. A luz e a sombra. A razão e a emoção. O consciente e o inconsciente. Esse processo não acontece de uma vez. Ele acontece lentamente. Às vezes durante anos. Às vezes durante uma vida inteira. Mas cada momento de reflexão é um pequeno passo nessa direção. Cada momento de honestidade consigo mesmo é um avanço. Cada vez que olhamos para dentro sem fugir, algo dentro de nós cresce. Adriano percebeu que o autoconhecimento não traz apenas respostas. Ele também traz paz. Uma paz diferente. Não a paz de uma vida perfeita, mas a paz de entender a própria existência. Porque quando você começa a compreender sua própria mente, algo muda. Você deixa de lutar contra si mesmo. Deixa de negar partes da sua história. Deixa de esconder emoções. E lentamente começa a aceitar quem você realmente é. E talvez seja exatamente isso que significa amadurecer. Não se tornar alguém perfeito, mas se tornar alguém verdadeiro. Naquela noite, Adriano voltou a olhar para o céu. As estrelas estavam espalhadas silenciosamente acima da cidade. E naquele momento ele teve uma sensação curiosa. A sensação de que o universo é imenso, mas a mente humana também é. Dentro de cada pessoa existe um mundo inteiro. Memórias, sonhos, medos, esperanças, partes conhecidas e partes completamente desconhecidas. Talvez por isso a jornada mais importante da vida nunca tenha sido sobre conquistar o mundo. Talvez sempre tenha sido sobre compreender a si mesmo. Porque quando uma pessoa começa a se conhecer, algo muda. Ela se torna mais consciente, mais presente, mais livre. Livre das máscaras, livre das ilusões, livre da necessidade constante de provar algo ao mundo. E nesse momento Adriano entendeu algo que transformou completamente sua forma de ver a vida. A verdadeira liberdade começa dentro da mente. Talvez o maior mistério da existência não esteja nas estrelas, nem nas grandes descobertas da ciência. Talvez o maior mistério esteja dentro de cada ser humano, esperando ser descoberto. E talvez agora, enquanto você escuta essas palavras, exista uma pequena pergunta surgindo dentro da sua mente. Uma pergunta silenciosa. Uma pergunta que pode mudar tudo. Quem sou eu, de verdade? Porque no momento em que alguém começa a buscar essa resposta, uma nova jornada começa. A jornada mais antiga da humanidade. A jornada do autoconhecimento. E como disse uma vez Carl Jung, aquele que olha para fora sonha. Aquele que olha para dentro desperta. Talvez agora seja o momento de simplesmente parar por alguns segundos, respirar e observar a própria mente. Porque dentro dela existe muito mais do que você imagina. E talvez a maior descoberta que alguém pode fazer na vida seja simplesmente esta: descobrir quem realmente é.